com uma boa qualidade, muitas vezes a gente consegue fazer reuso de certas partes de software. Vamos supor que a sua empresa faça alguns tipos de cadastros, né, alguns sistemas que têm algumas funcionalidades, no caso, comuns para a empresa, então, fazer reuso disso agrega para ela também. E como que uma empresa pode reusar alguma parte de um software? Se ela tiver qualidade instaurada. Se ela fizer tudo sem qualidade, tudo sem nenhum tipo de controle, fica um pouco mais difícil reusar. Por quê? Porque cada projeto vai ter uma característica diferente. E se não tiver algo que faça que esses projetos caminhem na mesma linha, fica um pouco difícil. Então perceba que não só para o cliente tem que ter algum tipo de consideração, mas também para o fabricante, tá? Porque obviamente uma empresa que está no mercado, ela visa o quê, né? O lucro. A gente vai ao quadro agora para mostrar um pouco do controle de qualidade. O que eu tenho que ter para ter qualidade no meu processo? Inspeções, revisões e testes, tá bem? Tudo isso vai envolver o meu controle de qualidade. E tanto as revisões, as inspeções e os testes, ela deve acontecer ao longo do nosso projeto, tá? Ao longo, por todo ele, desde o levantamento de requisitos, tanto na parte de montagem, né, de construção, de monitoramento, tudo a gente tem que inspecionar, revisar e testar. E por que nós temos que fazer isso, né? Porque todos os produtos de trabalho nós temos que ter especificações bem definidas. Porque essas especificações bem definidas vão nos trazer algo mensurável. E como eu disse, nós precisamos de métricas, nós precisamos de algo mensurável para que consigamos então analisar se o meu produto está mesmo em conformidade ou não. Quando eu tenho uma métrica, eu asseguro através de valores que aquilo tem uma boa qualidade, que aquilo tende a ser um bom produto, tá bem? Então perceba que todos os meus itens de trabalho têm que ter alguma mensuração para a gente conseguir então realizar métricas. A gente vai ao quadro para a gente ver um pouco do custo da qualidade, tá bem? Aqui então eu trouxe essa parte, né, que a gente tem que analisar como que é o custo de um projeto ao longo de algumas etapas do processo. Então perceba que a parte de requisitos nós não temos um custo muito alto. O de projeto aumenta um pouquinho. Quando eu vou para a parte de codificação, eu tenho um aumento grande, mas não muito substancial. Mas quando eu chego na parte de testes, perceba que eu tenho um valor muito expressivo, não é mesmo? A gente aumenta muito o valor na parte de testes. E na manutenção, então, não se fala. A gente tem um valor bem maior se comparado com a codificação. Muitas vezes, quando a gente não tem a noção, né? Às vezes a gente não está inserido no mercado de trabalho ainda, a gente sempre acha que a codificação é o que vai dar mais trabalho. Pode ser em questão de tempo, tá? Muitas vezes a codificação é o que mais demora, mas com certeza a parte de você verificar, validar e dar manutenção ao seu cliente é muito custoso. Por quê? Porque a parte de testes vai fazer com que você volte na codificação. Se você achar erros funcionais ou não funcionais, você vai acabar voltando ao código para arrumar esses erros, não é mesmo? Então perceba que você tem essa volta. E tudo isso é demorado. A parte de teste você tem que construir casos de testes, então tudo isso envolve várias atividades, tá bem? E por que a manutenção é tão custosa? A manutenção é tão custosa porque hoje em dia as empresas de TI muitas vezes têm rotatividade alta. E como elas não fazem um código muito fácil, essa rotatividade alta faz com que a pessoa que tinha domínio do conhecimento do que ela implementou saia da empresa, o que acontece? Ela acaba então sendo um código difícil, um sistema difícil de manutenção. E a manutenção não está só envolvida com reparação de erros, tá? Muitas vezes o seu cliente pode precisar do quê? De uma nova funcionalidade. E isso entra na manutenção também, é a manutenção adaptativa. Então perceba que a qualidade de software, se eu tiver um produto com uma qualidade, com uma boa documentação, bem produzido, eu reduzo muito os custos. Por quê? Porque essa parte de testes vai me custar caro, mas a parte de manutenção será ali diminuída, tá bem? Com isso, então, a gente encerra a parte de introdução à qualidade de software.
Vamos falar então da garantia de qualidade. A gente vai trazer aqui alguns pontos importantes para a qualidade do software. Embora não tenha um contexto, tá, do que é importante um software ter, né, quais características que o norteiam para ele ser um software de qualidade, a gente tem alguns indicadores que são bons itens para um software ter, e assim a gente pode garantir que ele sim pode ser um bom produto. Vamos ao quadro para a gente analisar então esses indicadores. Nós temos então a corretude, a eficiência, a usabilidade, a portabilidade e a interoperabilidade. Vamos tratar um por um. Nós temos então que a corretude nada mais é do que a capacidade do software executar suas funcionalidades conforme foram definidas. Então, a corretude nada mais é que o software fazer de forma correta ao que ele foi proposto. A parte de eficiência é o grau de adequação ao programa com o hardware, tá? Então, o que isso mostra? Mostra que eu vou ter um software que não vai demorar anos para fazer um processamento, tá? A eficiência dele. Vamos supor que você está realizando uma busca, essa busca demora 2 minutos. A gente sabe que hoje em dia 2 minutos é muito tempo. Então, a eficiência sim, quando um produto tem qualidade, a eficiência deve ser levada em conta. Temos a parte de usabilidade, que no caso é a facilidade do uso do produto. Isso está muito envolvido com o seu cliente, tá bem? Ele que vai determinar se realmente as funcionalidades implementadas estão de fácil usabilidade. A portabilidade, ele ser, no caso, ele poder ser colocado em vários tipos de sistemas operacionais, por exemplo, em vários tipos de hardware, tá? E a interoperabilidade, no caso, é a capacidade de vários sistemas se comunicarem. Então, muitas vezes os sistemas têm que ter troca de informação. Se essa forma é transparente, a interoperabilidade está sendo atendida, tá bem? A gente tem uma gestão da qualidade de software, que está sendo apresentada aqui no quadro, que é como se fosse uma pirâmide. No nível 1 dessa pirâmide, nós temos que um manual da qualidade. O que isso indica? Indica que eu vou ter sempre, ali no caso, um manual, uma cartilha que vai me direcionar algumas etapas para eu seguir, tá? Para o quê? Obviamente para eu alcançar essa qualidade. E esse manual, ele vai trazer métodos e processos para eu executar, tá bem? E esses métodos e processos, eles vão trazer linhas principais, checklists e modelos que eu devo implantar para conseguir. E por último, para eu ter essa gestão da qualidade, eu vou ter então registros e documentos que servem para validar os requisitos. Então percebe que com essa pirâmide aqui, eu tenho uma gestão da qualidade com 4 níveis, tá bem? E como que eu faço o planejamento da qualidade então? Envolve 2 etapas, tá? A definição do produto e o planejamento do processo. Para planejar um processo, a empresa pode, obviamente, acabar criando mas existem planejamentos de projetos de qualidade de software já muito bem estruturados, tá bem? Que nós chamamos de SQA. O SQA, então, vai trazer algumas etapas bem definidas que ele vai conseguir, então, direcionar o nosso processo, né, da nossa empresa para ter essa qualidade instaurada. A gente vai ao quadro, então, para conhecer mais o SQA, que também é conhecido como garantia da qualidade. O que ele busca, então, o SQA? Um padrão, tá? Um padrão planejado e sistemático de ações que são exigidas para realizar essa garantia. No caso, então, ele vai visar assegurar que os produtos de software e processos que os constrói estão em conformidade com os requisitos. Tem 3 etapas, tá? São 3 atividades que o SQA aplica. No caso, o primeiro deles é a aplicação de métodos técnicos, que no caso vai ser a aplicação das especificações do projeto, tá bem, no sistema. As realizações de revisões técnicas formais. Este é o principal parte da SQA, tá bem? É a principal atividade no qual ela vai buscar encontrar problemas na qualidade do produto. E por último, a atividade de testes, que também busca problemas, mas de uma forma mais técnica, tá? Numa forma mais, no caso,
computacional mesmo. As revisões formais, elas têm as seguintes características. Elas buscam descobrir erros na implementação, mas não através dos testes convencionais, tá bem? Como que ela faz, né? Elas vão verificar se o software está sendo revisado e atende os requisitos. As revisões técnicas formais, elas são como se fossem reuniões que vão avaliar e analisar se tudo que está sendo realizado vai atender aos requisitos, tá bem? Vai garantir, então, que o software foi representado de acordo com os padrões pré-definidos. Esses padrões pré-definidos, eles são instituídos nas aplicações de dos métodos técnicos e vai verificar se o software que está sendo desenvolvido de maneira uniforme e, por último, tornar os projetos mais gerenciados, tá bem? O que as revisões técnicas buscam, então? Buscam encontrar erros, mas não os erros dos testes, e sim erros principalmente de conformidade, tá bem? Se os nossos requisitos foram realmente implantados. E através disso é vasculhado não só os códigos, mas também a documentação do sistema, tá bem? Então o SQA tem essas três partes: de aplicação de métodos, que é no qual nós vamos definir o que faremos; as revisões técnicas, que é essa parte de revisão para encontrar erros, mas erros mais na parte de requisitos, tá? Se foi feito do jeito certo, se os requisitos foram implementados, se forem implementados da maneira correta, tá bem? E por último a parte de testes, que é toda a parte que vai fazer o gerenciamento, né, de testes funcionais e não funcionais, que vão encontrar erros aí no código. Para a gente finalizar, então, vamos ao quadro, pois eu trouxe alguns fatores que influenciam na qualidade de software de acordo com a SQA. Nós temos a adequação funcional. Então, essa adequação funcional busca analisar se as funções foram abordadas. A confiabilidade, então, se o nosso software, né, esse nosso sistema, ele tem um comportamento consistente, se ele é seguro, tá? Se ele protege os dados, o acesso, então essa segurança também está envolvida na qualidade. A capacidade de manutenção. Como eu disse, a manutenção é algo bem custosa, então, para um software ter uma qualidade, essa capacidade dele sofrer manutenções é importante. Efetividade, tá? Que busca atingir os objetivos do negócio, então, o que eu fiz foi realmente efetivo, o que eu fiz realmente atende o meu cliente. E, por último, o uso sem riscos, tá? A gente, muitas vezes, pensa nesse uso sem riscos, como, sei lá, um software para avião, fala assim, professor, eu não pretendo trabalhar com isso. Mas se você trabalhar numa empresa que acaba criando softwares que tem um controle econômico, isso já entra nessa parte de riscos. Você ter essa abertura, por exemplo, de dados econômicos que não poderiam ter, não são interessantes, tá bem? Aqui a gente finaliza, então, a garantia de técnicas formais. Vamos falar da qualidade do produto propriamente dita. A gente viu o SQA, que é a garantia, são técnicas para que isso ocorra. Agora a gente vai ver o ISO, que nada mais é do que uma cartilha que vai ali mostrar o que deve ser feito para eu ter um produto de qualidade, tá bem? Então, a gente vai começar agora, mas eu trouxe novamente, vamos ao quadro, algumas características. Essas características a gente já viu: corretude, eficiência, usabilidade, portabilidade, interoperabilidade. Por que eu trouxe elas novamente? Porque elas fazem parte, elas não são somente uns indicadores de qualidade, tá? Elas mostram, então, que se o nosso produto tiver isso, nós teremos, então, qualidade. Mas para a gente começar falando, então, da parte de qualidade do produto em si, foi criada, então, uma categoria dos fatores que afetam a qualidade do software, que chamam, então, fatores de McCall. Bem, os fatores de McCall, então, eles é dividido em três processos, tá? Em três importantes características, que é operação do produto, revisão do produto e transição do produto. O que cada uma trata, né? Nas características operacionais, nós trazemos o uso do produto. Olha só o que está escrito aqui na base, né? Que está sendo indicado, então, pela operação. Temos a correção, a confiabilidade, a usabilidade, a integridade e a eficiência. Isso é o quê? Isso é aqueles termos que eu mostrei anteriormente, aqueles indicadores. Perceba, então, que para o uso do produto, esses termos são importantes, tá bem?
Já na revisão do produto, nós tratamos de modificações e evoluções. Então, para a McCall, um produto de qualidade, ele tem que ser ter fácil manutenção, flexibilidade e testabilidade, tá bem? E por último, na transição do seu produto, ele tem que ser portável, então ele tem que ser utilizado em várias plataformas, tem que ser reusável, por quê? Porque a gente trata então de um produto, a gente está pensando no sistema como um todo. No entanto, pode ser só uma parte desse sistema. Então, a reusabilidade é importante. E a interoperabilidade, que nada mais é do que o sistema se comunicar com o cliente. O McCall, então, definiu esses fatores que abrangem não só o produto, né, que ele tem que ser estável, confiável, tem que ter eficiência. Não somente isso, mas também a parte de usabilidade, né, e também de manutenção. Perceba então que ele abrange todas as áreas. O McCall, então, ele criou esse esquema, né, para então apresentar essas características, só que hoje em dia não é tão utilizado. Ele pode servir como referência de uso, como tipo inspiração. No entanto, para trazer essa qualidade para o produto, nós temos ISOs. E os ISOs, eles trazem uma melhor, então, qualidade para ele, tá bem? A gente vai ao quadro para a gente falar então do ISO 25010, tá? Para que você saiba, esse ISO é o mais recente que a gente tem no produto. Ele veio para substituir o nosso ISO 9126, tá bem? Então, quando você vê algum material, algum livro, algum tipo de material tratando do ISO 9126, ele está se referindo ao novo ISO 25010, tá bem? Então, é dele que a gente vai falar agora. Este ISO, ele traz alguns indicadores de qualidade. As medidas de qualidade do processo, tá? No qual vai avaliar a qualidade do processo utilizado. Perceba que o ISO, ele não está tratando só do produto. Ele trata também do processo. Por que que ele trata do processo? Porque se a gente tem etapas bem definidas, eu consigo criar um produto melhor, tá bem? Então, a gente está falando de qualidade de produto aqui, mas o processo é imprescindível para isso. Medidas de qualidades internas, para o ISO, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar os aspectos internos do produto e vai analisar também a capacidade de manutenção, por exemplo. Então, ele vai olhar o código internamente e ver se aquele código é um bom produto, é um código fácil, é um código documentado, é um código muito bem consolidado. Já as qualidades externas, ele está ligado com a parte do desenvolvedor. Não é a externa do produto, como se fosse interface, facilidade de uso, e sim a parte do desenvolvedor, como por exemplo, eficiência. A eficiência, então, é uma das medidas de qualidades externas. Já a medida de qualidade do software em uso, no caso, entra a parte do cliente, tá? Como se fosse, no caso, a satisfação do usuário. Por isso que é em uso. Assim, nós temos que as qualidades internas permitem que a equipe de desenvolvimento atinja o objetivo de forma eficiente e a qualidade externa, o uso permite o usuário final, tá bem? Portanto, essas são as características do ISO. O que nós, então, podemos tirar do ISO, né? Só para complementar como que é feito, né, um ISO, por exemplo, o ISO nada mais é do que uma cartilha que vai dando o que você deve fazer para conseguir o produto. E você viu que ele não trata somente do código, não trata somente da experiência do usuário, ele também trata do processo. Então, o ISO vai avaliar num âmbito total da empresa, como que ela realiza o processo, como que ela faz o código e também como esse produto final se comporta com o usuário. Através disso, ela consegue, então, especificar muito melhor
se aquele produto tem ou não qualidade, tá bem? Então, essa é a função do ISO. A gente tem vários ISOs, né, aí, tipo, 9001 é um tipo de ISO que a gente sabe que é de produtos, mas não voltados para o software propriamente ditos. Por isso que os ISOs são tão importantes, eles vêm realmente categorizar o que é qualidade. Mas vamos continuar então, vamos ao quadro, para falar mais sobre essa parte de ISO, tá? Nós temos então aqui, eu trouxe esquematizado como que ele faz essas medidas, né, que a gente viu no slide anterior. Nós temos então que a qualidade do processo vai influenciar diretamente as propriedades internas, tá bem? Mas as propriedades internas dependem da qualidade do processo. Já as propriedades externas, elas vão ser influenciadas pelas internas. Então, se eu tenho um código bem montado, né, essa parte interna, eu vou ter um código eficiente, por exemplo. E no caso, as propriedades internas, então, tem essa dependência. Esses dois tipos de propriedades são o meu produto como um todo, tá bem? E no caso, esse produto, ele vai estar influenciando na qualidade do uso, tá? Então, esse efeito do produto é o que o meu cliente tem de percepção, ok? Então, essa é a característica importante. E por último, para a gente finalizar essa parte de qualidade do produto, nós temos algumas medidas importantes. Modelo de referência e guia de medição nada mais são do que do que a cartilha que eu tanto falo, tá? O modelo de referência, como o próprio nome já diz, ele vai servir de inspiração, de referência para a empresa. E a empresa, então, a partir desse modelo, vai conseguir o quê? Vai conseguir criar regras, né, práticas para a organização e assim conseguir, no caso, ter um produto de qualidade. E por que o modelo de referência está ligado com o modelo de maturidade? Porque a gente precisa mensurar quanto que aquela empresa está fazendo o que foi pedido. Tá? Então, geralmente tem uma escala que a empresa vai subindo de acordo com o que ela vai implementando. Então, se uma empresa ela está bem no início, ela vai estar no nível de maturidade mais baixo. Se ela estiver mais avançada, ela vai estar no modelo de maturidade mais avançado. Mas vamos voltar ao quadro, então, para analisar as outras medidas de qualidade do ISO. Temos as medidas primitivas, as internas, as externas e a de uso, tá? Sendo que as primitivas são as medições básicas usadas nas demais. As medidas internas, então, são quantitativas para as características internas. As medidas internas são, no caso, externas. E, por último, o de uso, que, no caso, é para características dos softwares, tá bem? Aqui, então, a gente finaliza a nossa parte de qualidade do produto. Vamos para a nossa primeira situação problema, então. Nessa situação problema, a gente vai acabar mostrando, então, para a nossa empresa o quão vale ela investir na qualidade do produto. E, para isso, você vai sugerir para ela que ela instaure a questão do ISO na empresa, tá? Então, você vai apresentar primeiro o que é o ISO, né? Como ele se comporta, para você conseguir mostrar ali que é uma boa essa implementação. Mas vamos ao quadro. Então, você vai descrever a importância da qualidade do software. Para uma primeira mudança, obviamente, organizacional, é importante que você tenha essa qualidade bem instaurada, tá bem? Quais seriam os indicadores da qualidade do software e também você vai mostrar as propriedades, como que ele funciona e assim a empresa vai analisar se compensa ou não ter o ISO 25010 instaurado. Primeiro, então, você vai descrever a importância da qualidade do produto. Você vai mostrar para o seu gerente que nós temos um produto adequado. Se nós tivermos uma máxima qualidade com a entrega dentro do orçamento e do prazo, eu vou ter, com certeza, a satisfação do meu cliente, tá bem? E a satisfação do meu cliente não gera só o lucro do que o meu cliente vai ali dar do retorno financeiro, mas também indicações. No entanto, não é somente isso que gera para a empresa. Nós também temos que apresentar a parte de custos. Você vai mostrar para o seu gerente que, no caso, a parte de testes de manutenção consome a maior
parte do orçamento daquele projeto. E com isso, você tendo um software de qualidade, você vai passar pelos testes. No entanto, a manutenção pode acabar sendo menos custosa. Por que a manutenção pode ser menos custosa? Se eu tenho um produto de qualidade, é mais fácil eu fazer modificações, sejam elas para erros ou seja ela também para adaptar uma nova funcionalidade. Ok? Então, você mostrando isso, acredito que já é meio caminho andado. Assim, o seu gerente vai ter a certeza que a qualidade do produto é essencial. Mas, para isso, obviamente, nós temos que ter mudanças organizacionais. Mas, antes de apresentar as mudanças organizacionais, você vai apresentar para eles alguns indicadores que mostram que o seu produto vai ter qualidade. Vamos ao quadro. Os indicadores, então, são aqueles 5 indicadores. Corretude, se o meu produto está de acordo com o que foi especificado, se ele é eficiente, se a sua usabilidade é fácil, então é agradável para o meu cliente, se ela é portável, eu posso utilizar em diversas plataformas e se ele, quando necessário, tenha comunicação transparente com outros indicadores. Como que eu consigo isso? Eu posso conseguir isso através da implementação do ISO. Você vai apresentar, então, este gráfico para ele, para o seu gerente, e vai explicar cada uma das partes, né? A qualidade do processo, então, está envolvida em a empresa modificar os seus processos, e essa modificação dos seus processos vão gerar melhores etapas, né? Etapas mais bem definidas, com muito mais diretrizes que vão ajudar e influenciar nas propriedades internas. O que são as propriedades internas? São as características do desenvolvimento. Se ele está com um código fácil, se ele tem, então, ali fácil manutenção, tá bem? E todas essas características vão também incidir sobre as minhas propriedades externas, que são aquelas características, se ele é eficiente, tá? Se ele tem ali portabilidade. Tudo isso são propriedades externas. Essas duas juntas nós temos o nosso produto. Só que o nosso produto está diretamente ligado ao quê? À qualidade do seu uso. Não adianta nada eu ter um produto fantástico, super, com uma manutenção super fácil e não conseguir ter qualidade no seu uso. O meu usuário não conseguir utilizar. Imagina você hoje entregando um software para o seu cliente em DOS. Vai ser muito difícil ele usar, ele vai odiar o programa porque a sua qualidade do uso não é legal. Então, eu tendo tudo isso especificado em um modelo de referência, eu tenho, então, os processos que o ISO me dá, tá bem? E como que o ISO me dá esses processos, tá? Através, obviamente, de diretrizes para eu implantar na minha empresa. Então, com isso, através do ISO 25010, eu consigo implantar uma qualidade do produto na minha empresa. Mas não é só isso. Lembre dos processos e lembre também que a minha empresa ela tem que estar disponível a ter uma modificação. Por quê? Porque vai mudar várias condutas com a implementação de um ISO. Então, a empresa vai ter mudanças organizacionais. Além das mudanças, o treinamento ele se torna também indispensável, visto que nós teremos outras práticas, tá bem? Aqui a gente finaliza a nossa SP1. Eu vou para a parte de dúvidas, tá bem? Caso você tenha alguma dúvida sobre essa parte da nossa aula, você envie. Caso você tenha alguma experiência também com qualidade do produto, vai ser muito legal a gente dividir essas experiências. Daqui a pouco eu volto, então, pra gente continuar a nossa aula.
objetivos, então, não tivemos nenhuma dúvida, mas caso a dúvida tenha aparecido no decorrer da aula, ou até da aula passada, pode enviar no final da aula que eu vou responder, tá bem? A gente vai continuar então com a nossa aula. Nós estamos tratando até aqui de qualidade do produto. Nós vimos o que é qualidade, no que ela influencia no custo, vimos também alguns indicadores e o ISO. Isso tudo é para o produto. No ISO, a gente viu que ele trabalha com a parte de processos, não é mesmo? Agora a gente vai avaliar a qualidade do processo em si. Para isso, tem alguns modelos de referências. O primeiro modelo de referência que a gente vai ver é o CMMI. O CMMI é um modelo de referência internacional que vai trazer práticas para a empresa para instaurar um bom processo, tá bem? Perceba que não é produto, é processo, tá bem? Qual que é a diferença? O produto você visa ali mais no desenvolvimento em si. Aqui, quando a gente fala de processo, a gente vai abranger todas as áreas. Configuração, testes, tá bem? A parte até de RH, então vai abranger quase que a organização como um todo. Mas vamos ao quadro acompanhar então sobre o modelo de referência, o CMMI. Ele é um modelo então que aborda a melhoria dos processos, ele é dividido em 5 níveis de maturidade. E no caso ele possui 3 modelos. Um modelo que vai tratar somente do desenvolvimento, um modelo que vai tratar de aquisições e um modelo de serviços, tá bem? E qual que é o objetivo principal do CMMI? Integrar processos para melhorar produtos. Então ele vai mexer nos processos e assim vai ter um bom produto. O CMMI, ele é um modelo de referência internacional, tá bem? Então ele acabou sendo criado e ele é utilizado no Brasil, no entanto ele é um pouco custoso, tá bem? Porque para implantar o CMMI aqui numa empresa brasileira, a gente paga em dólar, porque vem o revisor, faz análise dos seus processos, então é um pouco custoso. E o CMMI também é um pouco mais difícil de implementar. Por quê? Porque ele possui 5 níveis de maturidade. Vamos ao quadro então analisar quais são esses níveis. Os seus 5 níveis de maturidade, então, começa no inicial, no qual os seus processos eles são imprevisíveis e não tem muito controle. O nível 2, ele é o gerenciado, então os processos são caracterizados por projetos. O definido, que é o nosso nível 3, os processos são caracterizados para organizações e proativos. O quantitativamente gerenciado, no caso, os processos eles são medidos e controlados, então existe uma métrica aqui, um controle disso. E o 5, o foco no contínuo nas melhorias de processo. Esse, então, é o modelo de maturidade do CMMI. Mas como que funciona o modelo de maturidade? No caso, a empresa vai implantar os processos pedidos para o CMMI, de acordo com o modelo que ela quer, se ela quer um modelo de desenvolvimento, modelo de aquisição ou de serviços. Então, ela vai ganhar, de modo de dizer, ela vai pegar, então, os seus processos e vai ver o que ela precisa fazer. Ela precisa fazer parte de aquisição, ela precisa fazer a parte de gerenciamento, ela precisa fazer a parte de requisitos e vai implementar tudo isso. Conforme ela vai implementando, ela vai subindo na parte de maturidade, tá bem? Então, a maturidade está muito relacionado com o que você faz nos processos especificados no modelo de referência. E o CMMI funciona assim, tá bem? Então, ele possui 5 níveis de referência. Então, a empresa, para chegar no nível 5, ela vai ter que ter implementado tudo que a sua cartilha pede, além de fazer as melhorias contínuas, tá bem? Então, é muito difícil uma empresa alcançar o valor 5. A gente vai entender agora quais são os processos que são pedidos pelo CMMI. Por isso, a gente vai ao quadro, tá bem? No caso, o CMMI possui 22 áreas de processos, que são divididas em 4 grupos, tá? Então, nesses 4 grupos aqui, nós temos 22 práticas que devem ser implementadas para eu alcançar o nível 5 do gerenciamento, do nosso CMMI. No caso, nós temos o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de processos, de projetos, a engenharia e o apoio. A gente vai passar por cada uma delas, tá bem? Quais são os processos que compõem a gerenciamento de processos? São esses. Eles vão buscar, então, foco no processo organizacional,
Perceba que aqui ele não vai tratar somente do desenvolvimento, mas da organização como um todo. Vai definir os processos. Então, para você ter um gerenciamento de processo, você tem que ter essa definição. Você vai também realizar treinamentos e desempenho do processo organizacional. Na parte de desempenho, eu faço o quê? Eu vou analisar, através de uma medição, o que a minha empresa faz do CMMI. Já na parte de gerenciamento de projetos, nós temos as 5 características. Planejamento do mesmo, tá? Monitoração e controle do projeto. Perceba então que aqui nessa parte eu vou analisar, né? Eu vou monitorar o meu projeto para ter o quê? Para ter métricas. Vou analisar os meus fornecedores. Por que fornecedores está em projetos e não em processos? Porque muitas vezes em todos os projetos, né, nós temos fornecedores diferentes. Gerenciamento de riscos, isso é muito importante que todos os projetos tenham. E por último, a integração dos projetos, tá bem? Já na parte de engenharia, nós temos os seguintes processos sendo abordados: gerenciamento de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto e a parte de testes com a verificação e validação. E por último, no apoio, nós temos o gerenciamento de configuração. Olha o gerenciamento de configuração aqui, como ele é importante. Temos o gerenciamento da qualidade do processo do produto, medição e análise, que é onde a gente vai fazer o controle e ver o que precisa ser mudado, desde o produto ao processo, análise de decisão e resolução e análise causal. Implementando todos esses processos, ela chega então numa maturidade específica, tá? Se ela implementar tudo com melhoria contínua, tudo perfeito, ela vai chegar no nível 5 de processos. O que a empresa ganha, né, fazendo isso? Além, obviamente, da qualidade do seu processo que acaba incidindo no seu produto. A empresa vai ganhar um selo, um certificado. E isso é muito importante. Por quê? Porque vai trazer visibilidade para a empresa e assim ela vai conseguir apresentar o seu trabalho internacionalmente. Por exemplo, uma empresa, muitas vezes, uma empresa grande só contrata a outra se ela tiver um selo de certificação. Por quê? Porque ela sabe que aquela empresa tem uma capacidade de conseguir construir um produto em um processo mais fechado, em um processo controlado. E isso é importante, muitas vezes, para algumas empresas que precisam dessa qualidade. Por exemplo, montadoras de carros não contratam qualquer empresa de desenvolvimento. Elas contratam empresas que possuem algum tipo de certificação. Tá bem? Então, perceba que tudo isso você faz para conseguir um selo, né, para mostrar então que você fez. E obviamente não é só o selo que importa, e sim a qualidade do produto. Mas você viu que são muitas coisas, são 22 processos que você vai ter que modificar na sua empresa. E esses 22 processos são trabalhosos. E a empresa sempre tem que alcançar o nível máximo de maturidade? Nem sempre, tá? Muitas vezes para a empresa, ela alcançar o nível 2, o nível 3 já basta. Para ela já agrega valor. Se ela, às vezes, avançar na maturidade, ela não vai acabar perdendo ali, no caso, ela não vai conseguir manter os processos, então vai ficar de difícil gerenciamento. Perceba que é importante a empresa ter essa visão da onde ela quer chegar, que nem sempre ela precisa chegar no último nível de maturidade, tá bem? Aqui a gente encerra, então, a parte de CMMI. A gente falou então do CMMI, que é um modelo de referência, né, um modelo de qualidade de software internacional. O MPS-BR é ao contrário, é um modelo de referência de qualidade de software para as empresas brasileiras. Não que ela não possa ser aplicada lá fora, mas ela foi criada com o intuito de ser aplicada aqui nas nossas empresas de TI. E por quê? Porque essas empresas, elas têm uma característica. O Brasil, ela é formada por mais ou menos 90% de pequenas e médias empresas. Então, colocar um modelo de referência internacional que é caro, acaba sendo inviável. Por isso, foi criado pela Softex, vamos ao quadro para ver mais algumas características, em 2003. Bem? Assim, então, ele vai abranger mais as características do nosso país. E perceba que o MPS-BR, ele tem 7 níveis de maturidade. O CMMI tinha 5, lembra? O MPS tem 7. E por que
a importância desses 7 níveis de maturidade? Porque como as nossas empresas são pequenas e médias, é mais gradual as mudanças não são bruscas. Isso então é mais fácil da adaptação da companhia. Ele é compatível com o CMMI. O que isso implica? Implica que se eu tiver o MPS-BR, eu vou estar aplicando todos os processos que tem no CMMI. Isso é legal, porque como o MPS-BR é mais barato, é mais viável, eu tenho certeza que se eu tiver o MPS-BR implementado, ele vai ter também características do CMMI implementado. E ele também possui 3 modelos de referência: o de desenvolvimento de software, o de prestação de serviços e o de RH, tá bem? O que a gente vai analisar na aula de hoje é o do desenvolvimento de software, que é o mais utilizado, que é o mais implantado no Brasil. Vamos analisar então a parte de maturidade do MPS-BR. No caso aqui, a gente tem os 7 níveis, diferente do CMMI, que utilizava valores numéricos, ela utiliza valores do alfabeto, tá? Então, o nível mais alto é representado pela letra A, e o primeiro nível de maturidade é o nível G, que é o parcialmente gerenciado. Para eu chegar, por exemplo, no nível E, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar o nível G e o nível F. Assim, eu vou ter maturidade suficiente para conseguir implantar o E. E assim sucessivamente, tá bem? Eu trouxe aqui uma importante, um gráfico, né, que é disponibilizado pela Softex sobre o MPS-BR. Eu quero que você perceba a diferença. Nós temos aqui que o MPS-BR está representado pela cor verde nos gráficos de barra e o CMMI pela cor cinza. Em 2005, só 15% das certificações no Brasil eram dadas pela MPS-BR. Já o CMMI era 85%. Em 2006, já era quase meio a meio, o MPS-BR já passou. E de lá para cá, nós temos que o MPS-BR é bem superior, tá bem? Então, chegando a ser 69% a 31% do CMMI. Por que o MPS-BR superou, então, o CMMI aqui no Brasil, né? Porque, primeiro, ele é mais fácil de implementar. Para eu chegar num nível mais base, tipo A e B, tipo G e F, eu não tenho tantas mudanças como se eu chegasse no nível 2 do CMMI. Eu teria mais mudanças. Então, essa adequação para a realidade brasileira, que são pequenas empresas, ajuda muito essa implementação tão superior do MPS-BR, tá bem? Também ele é menos custoso. Ele não é tão caro quanto o CMMI, visto que a gente utiliza a nossa moeda nacional como pagamento. Só para você ter noção de como funciona, né, a certificação, porque o MPS-BR também vai te dar uma certificação, também vai te dar um selo que você está em determinado nível. Como que acontece? A empresa vai e olha, né, no caso, o modelo de referência, que vai estar lá quais processos eles são aplicados, e vai analisar e vai implantar aquilo na sua empresa. Após a implantação, ela vai contratar uma pessoa da Softex, no caso para o MPS-BR, que vai à empresa avaliar os seus processos. Então, ela vai avaliar se tudo que ela faz está de conformidade com o que foi escrito pelo MPS-BR. E fazendo, então, essa análise, obviamente não precisa ser 100%, tá? Tem uma porcentagem específica. Se ela fizer, então, boa parte das práticas realizadas, ela vai alcançar um nível. E assim ela consegue o selo, tá? E para ela subir de nível, o que ela vai fazer? Ela vai implementar mais processos e seguir os anteriores. Não adianta nada ela implantar os processos novos e deixar de seguir os anteriores. Aí ela perde a certificação, tá bem? E a certificação, como eu disse, é uma boa visibilidade para a empresa. Assim ela mostra que ela tem controle do seu processo. E se ela tem controle do seu processo, várias áreas são abordadas, então várias áreas têm um certo tipo de controle. Isso é muito interessante, tá bem? Mas a gente vai continuar falando do MPS-BR, a gente vai ao quadro, pois eu vou mostrar quais são os processos abordados em cada fase. No nível G, eu vou fazer as modificações somente nos requisitos e nos projetos. Você deve estar falando, professora, facinho então para a empresa conseguir o nível G. Não é muito não. Se eu não estou muito enganada, esses dois processos juntos, né, sendo modificados, dá mais ou menos uns 50 itens que a empresa tem que implantar na sua instituição.
O requisito, se eu não me engano, é mais de 30, o projeto também. Então, acaba dando mais de 50 implantações que a empresa tem que fazer para conseguir o nível G, que é o nível mais básico do MPS-BR. Quando a empresa já conseguiu o nível G, ela vai para o nível F. Aqui, ela já vai implantar a parte de medição, que é a parte de métricas, a garantia da qualidade, tá? Que a gente já analisou na aula de hoje. A parte de gerenciamento de configuração, que é a parte do versionamento. Perceba como a parte de gerenciamento de configuração é importante. Ela está no segundo nível mais baixo de um modelo de referência. A aquisição também ela é feita aqui. Então, se os projetos precisam adquirir algum produto, é feito no nível F. E o GPP, que no caso é o portfólio de projetos. Você ter um portfólio com os seus projetos já realizados. Continuando, no nível E nós temos a evolução do gerência de projetos. Então, perceba que é importante a gente evoluir também. A gente não modifica os projetos todos de cara. A gente vai evoluindo, porque senão é muito pesado para a empresa. Temos a avaliação de melhoria dos processos organizacionais. Então, sempre buscando melhorar, mesmo no nível E. Definições de processos organizacionais, gerência de recursos humanos e também de reutilização. Olha só, no terceiro nível, no nível E, nós temos já a reutilização sendo implantada. Por quê? Porque a reutilização economiza tempo, traz confiabilidade, porque teoricamente aquela funcionalidade já foi testada, já foi utilizada, e também faz que custos sejam diminuídos. No nível D, nós temos o desenvolvimento de requisitos. Então, os requisitos evoluem nos seus processos. A integração do produto, projeto e construção de produtos, a validação e a verificação. Aqui entra mais a parte de testes. No nível C, nós temos o desenvolvimento da reutilização. Então, a reutilização ela é melhor especificada. Temos a gerência de decisões e as de riscos. E no B, a gerência de projetos é novamente evoluída. E no nível A não tem nada. Por quê? No nível A nós temos a questão de ser melhoria contínua. Então tem algumas práticas para a gente melhorar, sabe quais processos? Todos. Então perceba como é grande e extensivo esse tipo de prática, tá? Então é custoso para a empresa não só pagar para conseguir o selo, é custoso para a empresa modificar todos os seus processos e instaurar novos, tá bem? Só para você ter noção, eu trabalhei numa empresa que tinha certificação MPS-BR. Ela conseguia prestar serviços para grandes montadoras de carros aqui do Brasil por causa dessa certificação, tá bem? Ela, para você ter noção, ela prestava serviço para a GM e para a Ford na época. No caso, ela só prestava esse serviço porque ela tinha a certificação do nível F. Ela estava pleiteando o nível E. Então, perceba que mesmo nas categorias mais bases de implementação, ela conseguia prestar um bom serviço e ser reconhecida por isso, tá? O que eu posso falar da minha experiência sobre trabalhar numa empresa com esse tipo de qualificação, com esse tipo de selo? É muito mais burocrático, tá? Querendo ou não, para você levantar um requisito, tinha lá 15 passos que a gente tinha que realizar para fazer o levantamento, para fazer a modelagem, para fazer a implantação. Então, tudo isso ia passando. Só que a gente percebia que com o passar do tempo, isso ia ficando um pouco mais prático, tá bem? Isso ia ficando mais automático, a gente não ia se importando tanto. No começo da implantação desse tipo de modelo foi difícil. Houve um treinamento, tá? Isso foi necessário, assim a empresa conseguiu se adaptar, tá bem? Mas eu percebia que era muito valoroso para a empresa ter esse tipo de implementação, visto que ela conseguia bons clientes, né? Como eram clientes de âmbito nacional. Então, essa certificação trazia visibilidade para ela, tá? Mas, com certeza, houve um custo muito grande para que isso acontecesse. E não só um custo em questão de valor, mas também um custo dos funcionários se adaptarem a isso. Para você ter noção, na época, a gerência de configuração era realizada através de uma ferramenta. A gente tinha acessos, pastas, 15 instâncias abertas. Era muita coisa. Era muito trabalhoso fazer o gerenciamento de configuração. Eu lembro do gerenciamento de configuração porque era algo que a gente sempre estava trabalhando com novas versões, tratando erros. Então, era algo muito custoso. Era
bem custoso, mas trazia esse selo de certificado que, no caso, era reconhecido pelas empresas, tá bem? Então, sempre tem um lado negativo e um lado positivo. Da mesma forma que eu disse para o CMMI, a empresa precisa alcançar o nível A? Não necessariamente, tá bem? Ela pode ficar ali no nível intermediário, que vai cumprir alguns requisitos que ela deseja, vai trazer a qualidade do processo que ela deseja, tá bem? Então, não necessariamente ela precisa estar no nível mais alto. Ela pode analisar e ver qual é o nível que melhor se encaixa. E sempre uma empresa pequena que queira adotar um modelo de referência, seja o MPS ou o CMMI, começar aos pouquinhos. Não querer pular logo para o nível F, por exemplo, né? Vai implementando devagarzinho, que é melhor porque a empresa vai criando maturidade, tá bem? Então, essa foi a nossa parte de MPS-BR. Agora nós vamos falar de medição de qualidade. Nós vimos qualidade do produto, a qualidade do produto está diretamente ligada com a qualidade do processo, só que a gente tem que conseguir mensurar, não é verdade? Para a gente ver se um produto tem qualidade, a gente pode até analisar seu código, nós podemos analisar o processo, mas se a gente tiver algo mensurável, principalmente em termos numéricos ou algum tipo quantitativo, facilita bastante. Por isso a gente vai ao quadro analisar o que é a medição. A medição, então, é o processo pelo qual números ou símbolos são anexados aos atributos de entidades no mundo real para defini-los de acordo com regras claramente estabelecidas. Então, perceba que a gente vai trabalhar aqui principalmente com números, com valores. Esses valores vão nos dar a dimensão do quão aquilo está bem especificado. Mas existem alguns termos que é importante que você saiba a diferença. Medidas, métricas e indicador. O que é uma medida? É uma indicação, então, quantitativa da extensão, quantidade, capacidade ou tamanho de algum atributo ou processo. Então, as medidas, ela está ligada quantitativamente ao tamanho de algum atributo. Já a métricas é a quantitativa, é uma medida quantitativa do grau com o qual o sistema, componente ou processo possui determinado atributo. Perceba que um está relacionado ao tamanho e o outro grau, tá bem? E o indicador é uma métrica ou combinação de métricas que fornecem informações sobre o processo de software. Tá vendo? No caso, o indicador é mais para processo, tá bem? E você deve estar pensando, professora, deve ser fácil, né, fazer uma métrica de software, uma métrica do produto, até de um processo. Não é tão fácil, tá bem? Por quê? Porque as características muitas vezes têm relevância de acordo com a pessoa que está fazendo aquilo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tivesse que avaliar um carro. Você poderia avaliar a potência do carro, você poderia avaliar a mecânica do carro, o chassi do carro, os componentes do carro. Tudo isso seria valores mensuráveis, não é mesmo? Para você, muitas vezes a eficiência é mais importante do que o chassi, por exemplo. Então, você daria um peso maior. A métrica de software é a mesma coisa. Muitas vezes, pesos maiores são dados aos atributos diferentes. Então, a gente tem que fazer uma padronização para que isso não sobressaia, muitas vezes, o que o indivíduo interpreta, tá bem? Mas vamos ao quadro para a gente entender um pouco do princípio da medição. Uma métrica, então, ela deve ter propriedades matemáticas desejadas. Isso é importantíssimo, tá? O que são propriedades matemáticas desejadas? O valor da métrica, então, deve estar no intervalo significativo. Vamos supor que seu sistema tem entradas de 0 a 100. Se você colocar 200 na entrada, isso não vai ser significativo, não está dentro do que o seu software vai ser colocado ali, estimulado. Então, esse intervalo significativo é você conhecer os requisitos, saber o que realmente importa para ele e implantar essa métrica dentro desse intervalo. Outro princípio importante é modificar o valor da métrica de acordo com o seu resultado, tá bem? Por que modificar o valor da métrica? Porque a gente não pode que ela seja estática, é importante a gente ter valores diferentes, no entanto, dentro de um intervalo significativo. E cada métrica deve ser validada em uma grande diversidade de contexto. Para a gente, então, poder utilizar e tomar decisões através da métrica, é importante que o contexto seja modificado, tá bem?
Agora a gente vai analisar então um tipo de métrica muito utilizada, que é a métrica baseadas em funções. O que essa métrica busca, então? Estimar o custo ou o trabalho necessário para projetar, codificar e testar o software. O que ela está, então, baseada? Olha só, é o custo, é o quanto que isso vai gerar de esforço. Esse custo não necessariamente é valor de monetário, tá? No caso, pode ser o custo de tempo também. Então, tudo isso é analisado pela métrica baseadas por funções. Outro ponto analisado é o número de erros que serão encontrados durante o teste. Então, ela também consegue trazer essa estimativa. E por último, prever o número de componentes ou o número de linhas projetadas de um código-fonte, tá bem? E isso tudo aqui, quando você acha a métrica, é 100% de certeza que o que será achado na métrica vai bater, por exemplo, o número de linhas projetadas? Não, é uma estimativa, tá bem? Então, nós vamos estimar algo. Não necessariamente vai bater, mas a estimativa é importante para que nós tenhamos, então, um norte. E como que funciona, então, essas métricas? A gente tem os valores de domínio. Esses valores de domínios, então, nós temos os seguintes: entradas externas, tá bem? Que são as entradas do usuário, é como se o usuário estivesse alimentando o nosso sistema. As saídas, nada mais é do que a entrada, mais um processamento que vai me gerar uma saída. O número de consultas externas é caso o seu sistema faça uma consulta na internet ou num banco. Número de arquivos lógicos internos e interfaces externos também são arquivos, no caso, que o nosso sistema pode consultar. Então, essa métrica, ela utiliza esses valores, tá bem? E como que a gente faz para estimar e chegar num valor ali que vai nos ajudar a ver custo, ver tamanho de erro? Isso vai através de uma tabela, tá bem? Mas é importante dizer que essa tabela, ela é ajustável. A gente vai entrar com esses valores que eu acabei de citar, mas um peso. É o que a gente ajusta. E por que o peso é importante ajustar? Porque muitas vezes, nem sempre, a entrada externa, por exemplo, é algo significativo. É algo que você vai ter, por exemplo, um trabalho muito grande, ali um custo envolvido. Pode ser algo mais simples. Mas se as entradas externas forem algo muito complexo, você aumenta esse peso. Então, você vai saber analisar métricas por pontos de função através da relevância que aquele ponto tem, tá bem? E para isso, eu trouxe um esquema, tá? Mostrado, vamos ao quadro, que é o esquema de como funciona. A gente pode utilizar tipo uma tabela, tá? Então, para isso está especificado aqui. Perceba que nós temos o valor do domínio de informação, que são as entradas externas, as saídas, as consultas e os arquivos lógicos. Aí, cada valor desse vai me dar um valor X, tá? Isso você vai acabar retirando quando você estiver utilizando e submetendo esse sistema à parte de métricas. E você vai ter o fator de peso. Esse fator de peso que eu te disse que ele é subjetivo, que ele pode ser modificado. Por exemplo, vamos supor que as saídas externas do meu sistema seja muito complexo. Eu vou utilizar o valor 7 e não o valor 4. Tá bem? Vamos supor que as consultas externas, elas sejam, então, médias. Você vai utilizar o valor 4. Então, esse fator de peso que nós vamos multiplicar a nossa contagem, vai nos gerar um valor. E no final, nós teremos o final. Um valor final, então, que é a nossa métrica resultante. Com isso, essa é uma das métricas só possíveis, tá? Existem mais, a empresa consegue fazer certos tipos de mensuração. E com essa mensuração, o que a gente consegue? Um produto de qualidade, tá bem? Aqui, então, a gente encerra a nossa parte de medição. Na nossa SP2, então, nós vamos analisar a nossa empresa e vamos mostrar para ela qual seria o melhor modelo de referência para ela utilizar para ela conseguir, então, uma melhora nos seus processos, tá bem? Mas vamos ao quadro analisar, então, o que nós devemos fazer. Primeiro, você vai descrever os motivos para a implantação de um modelo de maturidade, qual seria o modelo indicado,
até qual nível de maturidade você aconselharia a empresa a abordar e quais serão as principais mudanças na empresa, tá bem? Primeiro, então, qual é o motivo para a implantação? Primeiro, a melhoria nos processos. A gente tem, então, consequentemente, um produto final com mais qualidade. Eu vou agregar valor aqui e colher no final aqui. A visibilidade para a empresa com uma certificação. Então, nós vamos ter uma certificação ao final da implantação desse modelo. Nós vamos apresentar que essa empresa possui seus processos muito bem estabelecidos, tá bem? E qual é o melhor modelo indicado? Você indicaria o MPS-BR. Por quê? Porque é um bom modelo de processo. Ele possui compatibilidade com o CMMI, que é o modelo de processo internacional. Por isso, você conseguiria não só ter visibilidade nacional, mas também internacional, porque as pessoas sabem que existe essa compatibilidade. E o MPS-BR, ele é mais voltado para a nossa indústria. Porque a gente tem, então, a empresa que você trabalha não é uma empresa grandiosa, né? Uma empresa menor, uma empresa de pequeno porte. Então, para ela implementar o CMMI, além de custoso financeiramente, também seria custoso na agressividade da mudança dos processos, tá bem? Então, você aconselha fazer o MPS-BR. Com isso, então, você vai pensar, a empresa praticamente não pratica nada, né, de qualidade de software. Ela até pensou em implementar o ISO. No entanto, para o processo, ela não tem tudo muito definido. Ela até implementa uma metodologia ágil mais ou menos, tem um ciclo de vida lá instaurado, mas ela não tem nada. Como ela não tem nada, ela não tem gerenciamento de configuração, ela não tem validação, ela não tem a parte de reutilização, o que você sugere? Que ela vai começando devagar. Para isso, então, você aconselha que essa empresa implante o nível G do MPS-BR. Por isso a gente vai ao quadro para analisar quais serão as principais mudanças na empresa. Primeiro, a cultura dos colaboradores também. Por que a cultura dos colaboradores? Porque os colaboradores vão ter que passar a fazer tudo diferente. Quer dizer, nem tudo. Como nós estamos no nível G, nós vamos modificar os nossos requisitos e os nossos projetos, tá? Por quê? Porque o nível G acaba fazendo a modificação somente desses dois processos, tá bem? Não dos demais. Mas mesmo assim, como já foi falado, para modificar requisitos e projetos é custoso, tá bem? É muita prática que você vai ter que pôr em voga na sua instituição para conseguir cumprir tudo. Então, já implementando o nível G, que são requisitos e projetos, já é custoso e já é trabalhoso para a empresa, tá bem? Então, você aconselha que essa prática seja feita devagar. E vamos supor que você já instaurou. Qual que é o segundo passo? Você, então, pegou um manual, um modelo de referência, analisou, mudou seus processos, mudou seus projetos e seus requisitos. O que você vai fazer? Para conseguir a certificação, o selo do MPS-BR, você vai contratar um revisor autorizado que vai fazer essa análise. Ele vai chegar com uma tabela gigantesca na sua empresa, com um monte de checklist, vendo se você realmente tem. Ele não vai analisar só a parte lá no computador, só os processos feitos no EPF, por exemplo, que é uma ferramenta que faz a modelagem ali de como que acontece os processos. Ele não vai fazer só isso, ele vai analisar também a rotina da empresa para realmente ver se aquilo está sendo projetado. Então não adianta muitas vezes querer fazer só no papel. Tem que pelo menos transpor boa parte disso para a cultura da empresa. Por isso que a cultura dos colaboradores é tão importante ser modificada, tá bem? Aqui a gente finaliza então a nossa SP2. Eu trouxe uma questão então para você pensar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a gente discutir essa questão e também para a gente tirar as dúvidas e finalizar a nossa aula. Mas vamos ver primeiro qual é a questão. Será que todas as empresas estão aptas a implementar um modelo de maturidade? Você acha que todas as empresas de software necessitam de um modelo de maturidade instaurado? Eu vou deixar essa questão com você, essa dúvida, e daqui a pouco eu volto então para a gente finalizar a nossa aula.
Voltamos então. Eu vou dar minha opinião sobre a pergunta que eu deixei anteriormente. Será que todas as empresas estão aptas a instaurar um modelo de referência? Quando eu falo de modelo de referência, eu estou tratando do CMMI e do MPSBR. Primeiro, eu acho que não, tá? Se a empresa mal consegue gerir os projetos que ela tem, ela tentar implantar um modelo de referência, ela vai acabar tendo um pouco de dificuldade. E a gente sabe que essas implantações não geram somente mudança de comportamento e cultura dos colaboradores ou da empresa, gera custo também. Eu vou ter que alocar gente para o pessoal para conseguir fazer novos processos, tá? Para conseguir então fazer toda essa modificação necessária. Então, muitas vezes tentar a certificação não é tão interessante. Se as empresas não têm um cliente em vista que necessita dessa implantação de certificação, às vezes não é necessário, tá bem? No entanto, se a empresa já trabalha bem com processos, tá? Tem vontade de melhorar esses processos e fazer essa evolução, aí sim é interessante. E além do que, a certificação é muito legal para uma empresa ter, porque mostra realmente que ela tem ali processos muito bem definidos, tá bem? Mas é interessante que, por mais que a empresa não queira a certificação, não faça questão dessa certificação, eu acho que não vai agregar tanto, o modelo de referência MPSBR é aberto. Você pode entrar no site da Softex e acessar todos os modelos de referências, do nível G ao nível A, tá bem? Então, a empresa pode analisar como é um modelo que a empresa pode seguir, né? Ela vai, então, ter essa questão muito bem estabelecida. Ela vai conseguir, então, poder colocar boas práticas. Não vai precisar implementar tudo, porque não vai precisar para certificação, mas ela vai conseguir, assim, colocar boas práticas na sua empresa. Então, todas as empresas precisam de certificação? Não precisam, tá bem? Mas seria interessante, pelo menos, elas terem uma noção do que esses modelos instruem para conseguir pegar o que melhor elas poderiam aplicar dentro das suas organizações, tá bem? Então, essa é a minha opinião. Vamos, então, finalizar a nossa aula. Recapitulando, então, vamos ao quadro para analisar todos os conteúdos que vimos na aula de hoje. Nós falamos muito da qualidade do produto, né? Qualidade do software em geral. Vimos o quão ele é importante, o quão custoso pode ser para uma empresa se ela não investir nisso. Vimos o SQA, que é uma garantia de qualidade, que no qual implementa 3 etapas, né? A parte de implementação de métodos, a revisão formal e também a parte de testes. É bem interessante para uma empresa implantar o SQA, né, essas diretrizes, que ajuda bastante a ter um produto, pelo menos com uma revisão muito bem estabelecida. E tratamos da qualidade do produto, no qual o principal elemento aqui foi o ISO. O ISO ele traz, então, diretrizes para conseguir implantar um produto com boa qualidade. Além disso, vimos os modelos de referência, o CMMI e o MPSBR. Esses modelos de referência, o CMMI, ele tem a característica de ser internacional e ter 5 níveis de maturidade. Então, ele é um pouco mais difícil de implantar para pequenas empresas. Já o MPSBR, ele tem 7 níveis de maturidade. Ele é um pouco mais fácil. As mudanças são mais graduais, tá bem? O MPSBR, ele possui, então, esses 7 níveis, no qual a gente vai alcançando conforme vai implementando os processos especificados. Esses processos ficam disponíveis, tá, para acesso, então, caso você tenha curiosidade, você pode acessar. E, por último, vimos a medição, que nada mais é do que a parte da gente conseguir mensurar um projeto ou até mesmo um sistema para conseguir analisar se aquilo tem ou não qualidade. A gente viu a medida, né, que é por ponto de função. Vimos que a gente precisa de alguns valores que a gente consegue através da utilização, né, do teste do nosso software, e através disso a gente consegue, então, colocar ali dentro de uma tabela no qual nós ajustamos pesos e esses ajustes nos dão valores. E assim a gente consegue estimar custo, estimar erros, tá bem? E entre outros valores. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Na aula que vem nós vamos tratar da parte de testes. É uma aula muito interessante, porque os testes, você vai ver que a gente não tem só teste para erros, a gente tem N testes que são aplicados em N etapas do desenvolvimento, tá bem? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido. Te aguardo na próxima aula. Até mais!